Meu amigo, aí a gente vai falar agora do terror talvez, do medo que abrange aí a maioria dos profissionais que querem fazer essa transição de carreira, né? É realmente um desafio, né, Vitor? E a gente hoje vai poder falar aí bastante sobre isso. Vou compartilhar aqui o que eu sei, os passos que de repente eu segui aqui. Eu espero que isso possa contribuir aí para a jornada aí de quem está acompanhando a gente. O Coach pelo Mundo é um movimento global para a unificação de coaches e profissionais da área de desenvolvimento humano que estão comprometidos em impactar vidas e construir um legado de riquezas. Seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Coach pelo Mundo. Aqui nós discutimos as ideias e estratégias para você ter uma vida de propósito e viver de coaching 100% online. Eu sou o Vitor, da COP. E aqui é o Thiago Benevides, o Coach pelo Mundo. E hoje a gente vai falar sobre transição, como fazer a transição de carreira para viver 100% viver de coaching 100% online. Meu amigo, aí a gente vai falar agora do terror talvez, do medo que abrange aí a maioria dos profissionais que querem fazer essa transição de carreira, né? É realmente um desafio, né, Vitor? E a gente hoje vai poder falar aí bastante sobre isso. Vou compartilhar aqui o que eu sei, os passos que de repente eu segui aqui. Eu espero que isso possa contribuir aí para a jornada aí de quem tá acompanhando a gente. Como é que tá as coisas por aí, cara? Tudo certo? Tão ótimas, vamos falar aí para as pessoas, né, desistirem do emprego já, né, e cair de cabeça. Não, isso não é bem isso que acontece, não. Não é bem Não, isso, pô. até eu fiz uma loucura assim, quando eu comecei no online mesmo, né? Até eu ser hoje copywriter aí para os projetos e tal. Minha transição, eu sou muito 880, né? Mas não é, acho que não é o indicado que a gente vai falar aqui. Mas eu tô ótimo, um tema muito bom para a gente tá conversando aqui, né? Legal, E, cara. e vamos lá, vamos rodar isso daí. Vamos nessa então. E aí, o Uhum. que você manda? O que que você manda? Não vamos falar aqui para o coach já, né? De forma irresponsável, né? Não queremos ser irresponsável para dizer, olha, Ah, desiste do seu emprego, é 100% garantido que você vai viver de coach. Mas, né, como a gente pode começar aqui, a primeira pergunta que eu queria falar contigo, perguntar para você, percebendo assim muitas das dificuldades dos profissionais, né, que é fazer transição, querer começar, porque ser coaching é a mesma coisa que outras áreas, por exemplo, você estuda, né, passa por uma formação, até mesmo esse pessoal que passa por uma formação, né, e acaba não vivendo mesmo daquilo que ele gastou até 4, 5 anos estudando, né, sim. acho que é a mesma coisa para a faculdade, é, que é uma faculdade, um coaching, né? Uhum. Então, como você pensa que pode ser os primeiros passos para fazer essa transição de carreira do coaching, né? Pegando Legal. um exemplo geral, né? A gente vai pegar acredito que toda regra tem uma exceção, né? Uhum. Pessoas têm a jornada de ser 100% online de coaching, Uhum. diferente, mas de forma geral, né, com tua experiência aí, Uhum. o que a gente pode estar conversando, né, para a pessoa realmente viver de coaching, que é esse o objetivo do Legal. podcast. Legal. Show de bola. Cara, seguinte, eu concordo totalmente com você. Sair, chegar, fez a formação de coach, chegar na segunda-feira e chegar lá, se você estiver no emprego público, se você estiver no emprego privado, chegar, ó, valeu, tchau, tchau, agora eu sou coach e eu vou trabalhar com isso, que se dane uma banana aí pra todo mundo, e agora eu sou coach, eu vou viver disso e tal, vou ser super bem sucedido. É, eu, eu nunca pensaria que essa é a melhor estratégia. Por mais que algumas pessoas possam fazer isso, entendeu? Só que eu nunca pensaria que essa é a melhor estratégia. Acredito que isso vai depender muito do modelo comportamental também de cada pessoa. Tem pessoas que de repente elas vão querer ter uma certeza maior para que ela possa realmente fazer isso de uma transição mais suave. Tem pessoas que de repente vão aceitar de repente ficar mais 1 ano, 2 anos, talvez 3 anos num emprego que talvez não faça tanto sentido para ela. Talvez pela própria falta de confiança de fazer o negócio acontecer,
talvez pelo compromisso realmente com o próprio trabalho, pelo próprio projeto, pela própria empresa. Talvez é uma empresa familiar, talvez é uma empresa que, sei lá, os donos do negócio possam ter dado para ela talvez uma oportunidade em algum momento de vida, talvez ela se sinta um pouco... como que eu posso dizer? Um pouco na dívida, vamos dizer assim, sabe? Tipo, caramba, eu não posso pedir para sair desse emprego agora. Os meus patrões, né, os meus líderes aqui me incentivaram tanto e tudo mais. Eu tô falando isso porque eu já mentorei profissionais assim que fizeram essa transição, que essa era a dificuldade deles, entendeu? Então, assim, eu tô pegando até com base na referência, né, de que eu mentorei no próximo nível, que eu mentorei de maneira individual. Pessoas que tiveram essa situação, por exemplo, pessoas que trabalham num cargo público, né? Tipo assim, poxa, é uma pessoa que trabalha como professora do Estado, sabe? Então, tipo assim, para ela sair daquilo ali, ela tem que pedir uma exoneração. Então, é uma coisa que demanda tempo. Ela não pode também do nada sair na semana que vem. É uma decisão que vai tomar uma consequência de longo prazo para ela, entendeu? Ela não tem depois, talvez, como voltar para aquele cargo ali, entendeu? Talvez se ela fosse recolocar profissionalmente, talvez ela vai ter que fazer uma outra prova, talvez ela vai ter que arrumar outro tipo de emprego. Então, quando a gente está falando desse tipo de transição, é uma transição que é uma decisão que ela vai ter uma consequência realmente durante um longo prazo, entendeu? Isso é uma coisa óbvia e objetiva. E como você me perguntou sobre assim, quais poderiam ser os primeiros passos da pessoa para ela acabar fazendo essa transição para poder viver de coaching 100% online, cara, eu diria nitidamente que o primeiro passo é a pessoa tomar uma decisão de quando ela quer ou quando ela espera que isso aconteça, entendeu? Acredite que esteja pronta ou não acredite que esteja pronto para isso, sabe? Mas é muito importante se definir uma data quando quer que isso aconteça, porque mentalmente falando, o nosso cérebro ele vai procurar ele vai encontrar mais do que a gente tende mais do que a gente tende a estar procurando, entendeu? Então, eu posso ter uma noção totalmente aberta. Inclusive, tem um livro excelente que eu deixo a sugestão de leitura que se chama Psycho Cybernetics. Se eu não me engano, é do Maxwell Maltz. Né? Maxwell Maltz, né? Muito bom. Excelente livro. E ele fala bastante sobre essa questão do próprio cérebro mesmo, ele funcionar como se fosse um míssil teleguiado, porque o míssil teleguiado ele vai ajustando a rota à medida que ele vai indo para aquela rota. Então, só que ele tem que ter uma ideia de alvo que ele está querendo alcançar, né? Um míssil ele não é direcionado para um local e depois lá em cima ele vai mudar a rota. Geralmente ele já sai com uma rota pré-estabelecida de onde que ele está saindo, né? Ou um míssil, ou um foguete, né? E a ideia de se colocar também a própria data em si, acredite que se é capaz de fazer ou não, pense que é capaz de fazer ou não, é um grande passo que a pessoa pode dar para que ela comece a entrar num estado de crença de que ela é capaz também de vivenciar aquilo. Então, é interessante porque a pessoa que ela não vive 100% de coaching é porque ela não tem a crença de que ela é capaz de viver 100% de coaching. Mas ela tem a crença de que ela é capaz de viver do emprego, do trabalho que ela tem hoje. Então ela acredita convictamente de que ela é 100% capaz de viver daquilo. Então as crenças dela, as próprias convicções que ela tem, faz com que ela se comporte, que ela haja, que ela comunique, que ela se movimente, que ela expresse na realidade dela aquela realidade de viver o outro trabalho. Assim como quem vive de coaching, seja 100% online ou não, tem as crenças, a consciência, as atitudes, os aprendizados para ter aquilo. Então é a mudança de um estado de crença realmente, entendeu? Eu acredito que eu posso ver de uma coisa ou não. E claro que para se mudar uma crença, muitas vezes vai ser necessário uma série de conhecimentos, estudos, saber transformar naquela crença. Porque crença é o quê? Acreditar. Eu passo a acreditar à medida que eu vou tomando mais consciência de tudo também que eu tô fazendo. Então, assim, até acredito que nessa série de podcasts aqui do Coach pelo Mundo, cada vídeo,
cada áudio que você, que está aí do outro lado, que você está ouvindo, pode estar aumentando a tua consciência e aumentando a tua crença de que você é capaz realmente de viver dessa maneira. Então, se eu tivesse que dar um primeiro passo, cara, seria realmente esse, entendeu? E eu diria também para a pessoa deixar a própria intuição fluir, entendeu? Deixa a sua intuição fluir para a data. A minha data foi dia 1º de janeiro de 2017. Foi quando eu botei a data de que eu viveria 100% de coaching e dos meus conhecimentos, entendeu? E assim, cara, foi preciso, foi exatamente específico de acontecer naquela data que eu coloquei, que a partir daquela data eu não aceitaria mais nenhum tipo de trabalho que não fosse um trabalho relacionado a coaching. Então esse para mim é o primeiro passo. E claro, buscar conhecimento, continue ouvindo, assistindo aqui os podcasts. Se for possível para você, faça parte do movimento Coach pelo Mundo. Algumas vezes no ano a gente até faz o workshop Coach pelo Mundo, que é um evento online gratuito, que você pode ter os primeiros passos para essa transição também de se tornar um coach pelo mundo, de viver 100% de coaching. E estude, realmente busque o conhecimento, entendeu? Só que colocar a data, cara, é realmente algo muito, muito importante nessa trajetória, entendeu, Vitor? Legal, é fantástico. Quando a gente fala de transição de carreira, é uma coisa bem... E ainda mais uma coisa que a pessoa acredita-se que ela tá tendo uma paixão por aquilo, né? Uhum. Então é realmente bem frustrante quando você não faz aquilo que você acredita, que você quer ser bom, né? Algo que nem um atleta, por exemplo, alguém que quer ser profissional no esporte, e joga, mas acaba não conquistando o sonho. É, Quando a gente fala com coaches, assim, eu acredito, não sei como é o mercado, não sei, você vai saber como falar melhor, né, Thiago, sobre o mercado de coaching. Agora, como é uma carreira, assim, é promissora, né? Não é que nenhum esporte que depende da parte física, é algo bem intelectual, né? Uhum. Você pode Total. dar uma nota, assim, sobre isso? A parte Legal. da expectativa que a pessoa tem de realmente ser, de ser coach. A gente vê, assim, tem coaches e coaches, né? Aqueles Uhum. coaches que são os coaches milionários, que conseguem realmente treinar celebridades, treinar grandes personalidades da política. Realmente é uma coisa assim que para se ter um orgulho talvez de vestir a camisa do coach, porque você Uhum. pode trabalhar com tanto é, as pessoas, né, comuns, fazendo elas realmente atingir objetivos próprios, né, como também, né, pessoas que precisam estar sempre num alto nível, né. Uhum. Então, eu acredito que tem espaço no mercado, agora é fazer a pessoa identificar e ela se seguir isso, né? Como é Uhum. que você pode dizer assim? Legal, cara. Então, até sobre essa parte de posicionamento, né? Dentro do Coach pelo Mundo tem um módulo específico sobre essa definição de posicionamento, né? De orientar com quem que você quer se comunicar, com quem você quer, que tipo de cliente você quer atender, qual é o teu tipo de cliente ideal, de repente onde que ele mora, qual a faixa salarial dele, o que que ele faz, para que você possa realmente se desenvolver e se tornar uma pessoa ainda mais um profissional ainda mais especialista e qualificado em determinado campo de atividade que você está atuando, né? Então, por exemplo, você falou aí de coach, né? De repente tal, né? O próprio Tony Robbins mesmo, ele foi um coach que né? Foi coach de celebridade, presidente do Bill Clinton, né? Ele chegou a fazer coach com o André Agassi, com a Serena Williams, né? Jogadores de tênis. Chegou a fazer coach com, se eu não me engano, agora até há pouco tempo também, com lutador, cara, do UFC, cara, se não me engano, Floyd Mayweather. Se não me engano, eu acho que ele e a equipe dele. McGregor, isso, McGregor. Floyd Mayweather, eu acho que é boxe, né? É, boxe, né? É verdade. Então, McGregor. Então, ele, a equipe dele também fazendo coach com o cara e tal. Então, assim, é um posicionamento também que reflete também quem é o Tony Robbins e também quem é
essas pessoas de altíssima performance, né? Então elas vão estar buscando, né, atletas de alta performance. Eu tive a oportunidade de fazer um trabalho, por exemplo, participou de um evento meu, o Jadel Gregório. O Jadel Gregório, ele é atleta olímpico, né, brasileiro, ele bateu a marca de salto triplo, que era do João do Pulo, que era até então a maior marca de salto triplo que existia no esporte brasileiro, né? E eu tive a oportunidade de ter o Jadel participando, né, de um treinamento nosso lá em San Diego. Foi muito incrível, tem vídeo no meu canal do YouTube falando também, né? Ele dando depoimento da experiência dele. Eu já tive algumas pessoas também dentro do nosso próprio treinamento também, atores de televisão, pessoas de cargo político até, de São Paulo, assim, de alto cargo na Secretaria de Educação e tal. Então a gente já teve também algumas pessoas, já tive a experiência de algumas pessoas também, de um impacto maior, vamos dizer assim, só que independente da pessoa, que seja o nível de vida que ela esteja, a gente está falando de ser humano, a gente está falando do comportamento humano e existem muitos padrões no comportamento humano. Então, seja uma pessoa americana, brasileira, italiana, sei lá, norueguesa, existem muitos comportamentos similares, entendeu? O ser humano ele vai sentir medo, pode sentir dúvida, pode sentir o medo do fracasso, ele pode sentir de repente que ele tem coragem um dia, pode se sentir contraído no outro dia. E por que eu estou falando desse exemplo no próprio comportamento humano? Para se voltar realmente a pergunta que você me fez. Por que de repente algumas pessoas elas vão alcançar? Por que alguns coaches de repente vão conseguir viver disso e de repente outras pessoas não vão conseguir viver disso, entendeu? Eu já ouvi uma estatística, eu não sei te garantir, tá? Eu já vi uma estatística de que apenas 3% das pessoas que se formam como coach atuam como coach, tá? Isso quer dizer que a cada 100 pessoas que se formam, apenas 3. Claro que dentro dessa estatística, a gente está dizendo também que nem todos decidiram o que querem. Porque nem todo mundo que pode fazer uma formação em coach quer dizer que ela quer viver de coach. Talvez alguém vai fazer uma formação em coach e quer aplicar o coaching dentro da empresa, dentro do teu próprio negócio. De repente quer, sei lá, levar para uma empresa que ela trabalha. De repente ela quer aplicar isso dentro do emprego que ela está, talvez dentro do emprego público, e tudo bem. Agora, tem uma outra estatística também que diz que cerca de apenas 24% dos coaches que querem viver de coaching conseguem ter ganhos financeiros suficientes para largar o seu emprego para viver de coaching, né? Dedicar totalmente o seu foco nessa atividade, que é com base até nisso também que nós estamos, né, fazendo esse podcast aqui hoje para poder ajudar a esse coach que de repente faz parte dos 76%, né, a que ele possa de fato viver, né, de coaching nessa atividade. Então, são dados até interessantes, né? Assim, eu não sei exatamente quem está ouvindo a gente, em qual momento que ela está. Se ela já faz parte dos 24 que vivem, ou se ela faz parte dos 76 que ela ainda não vive dessa atividade. Agora, na minha percepção, o que vai fazer a pessoa realmente ela conseguir viver disso é o próprio estado de crença, como a gente falou ainda há pouco. E claro, assim, cara, assim como existem, por exemplo, donos de negócio que abrem pizzarias e eles não conseguem ter sucesso na pizzaria, vai existir coaches que de repente vão querer viver de coach e eles não vão ter os recursos e habilidades suficientes para isso. Ainda. Talvez pessoas que vão abrir uma sorveteria, talvez pessoas que vão abrir uma lanchonete, talvez pessoas que vão abrir uma loja num shopping, talvez pessoas que vão querer escrever um livro. A questão é que, nesse ponto, vai ter que existir a própria resiliência, vai ter que existir também o próprio caminho de aprendizado, de entender, porque no empreendedorismo não existe forma mágica, entendeu? Não existe nenhuma fórmula que fala, olha, cara, se você seguir exatamente isso aqui, tudo vai dar certo para você. Pô, imagina que incrível que seria se tudo funcionasse dessa maneira. Existem diversas circunstâncias que podem fazer com que aquilo funcione ou não. Eu poderia usar uma metáfora com o próprio pegar onda, né? Quando eu era mais novo, assim, ali de 12 até uns 20 anos de idade, assim, eu surfava frequentemente. Eu pegava onda de bodyboard e tal, e costumava indo muito para Saquarema, né? Saquarema, capital mundial de surf e tal. Né? Costumava ir para lá final de semana, saía da escola sexta-feira, 1 da tarde, com um amigo meu. A gente pegava 2 ônibus,
um ônibus de Nova Iguaçu para Niterói, de Niterói para Saquarema, né, cara? A gente juntava ali a grana ali da semana ali, às vezes de lanche e tal. E nessa época eu gravava CD, cara. Eu gravava CD com. Eu baixava as músicas pirata no Casa A, no Emule, que eu lembro que tinha nessa época essas plataformas de baixar música, né, cara? É, exatamente. Baixava MP3, eu deixava baixando as músicas ali e eu comecei a ter um acervo de música no meu computador muito grande. Nessa época, cara, acho que eu tinha umas 2.000 músicas no meu computador, entendeu? Na época era internet de escada, então baixava ali às vezes umas 4, 5 músicas por noite, entendeu? Que eu lembro ali, que eu me conectava depois de meia-noite, porque antes de meia-noite não dava, né? Não era que não dava, era bem mais caro. À noite, depois de meia-noite, você só pagava um pulso telefônico, né? Então era tranquilo e tal, deixava ali baixando as músicas. E nessa época da escola, cara, eu lembro que eu fiz um caderno com a lista das músicas de A a Z, sacou? Que eu tinha ali disponíveis. E aí eu levava esse caderno pra escola e eu falava, quem quisesse ele escolhia, tipo 15 músicas, e daquelas 15 músicas eu gravava um CD pra ela personalizado, com faixa 1, faixa 2, faixa 3 e tal. Eu fazia uma capinha do CD e tal, CD do fulano de tal, blá blá blá, sabe? E eu vendia aquilo ali e eu vendia esses CDs e com esses CDs, porque na época não tinha Spotify, não tinha YouTube, não tinha tanta facilidade de ouvir música. Você comprava um CD de alguém, você tinha que botar um play pra você ouvir uma música e de repente as outras músicas você nem gostava da parada, sacou? Tipo, era outros tempos. Hoje em dia a gente pega o telefone e a gente escuta a música que quiser. E eu juntava aquela grana dali, tu vai ver como que isso faz sentido com o que eu tô falando aqui sobre a transição. Eu juntava aquela grana da semana não era a parada que eu mais curtia fazer, mas era uma parada que me dava dinheiro ali também. Eu queria pegar onda, eu queria, sei lá, jogar bola, eu queria fazer outras coisas, mas eu fazia aquela atividade como uma forma também. Gostava de música, sim, né? Mas, por exemplo, tinha gente que me pedia músicas que eu não curtia, sacou? Sei lá, Sandy Júnior, sacou? Tipo, sei lá, Backstreet Boys. As pessoas me pediam fazer o que? Fala, Thiago, tu consegue ter tal música pro meu CD? Eu falava, consigo. Eu dava um jeito de conseguir, sei lá, o Sandy Júnior ou o Backstreet Boys ali, que a pessoa quisesse, né, e tal. Enfim, nada contra quem gosta de Sandy Júnior ou de Backstreet Boys, tá na boa, só não é bem o meu estilo musical. E aí, cara, eu ia final de semana pra poder pegar a onda em Saquarema lá e tal com o Rodrigo, né? E qual a metáfora ali, né? Porque o mar, cara, são várias. Nunca existe onda igual no mar, entendeu, cara? Nunca vai existir. Sempre a onda é diferente. A velocidade dela, o tamanho, o vento, a profundidade entre onde a onda tá quebrando e aonde tá a areia, sacou? Tipo, a corrente, o vento, que nem eu falei, né? Pode ser sudoeste, pode ser de leste, se ele tá batendo terral, a condição do clima, se estiver chovendo, se estiver fazendo sol. Então, todos esses ingredientes em relação à onda, ela muda a tua experiência na onda, entendeu? Então, a velocidade que você vai remar, se você está disposto aquele dia, muito disposto, se você já está cansado, se você dormiu bem no dia anterior, o horário que você entra na onda, então, o horário do dia que você resolve surfar. Então, todos esses ingredientes, eles mudam exatamente a experiência que eu tenho na onda e o resultado que eu posso ter na onda. E uma forma de começar a dominar melhor as ondas é eu praticar mais aquilo ali. Então, à medida que eu praticava, até em mar ruim, mar que estava grande, mar que estava ruim, que a onda estava fechando, só fechadeira, mar que estava mais grosso, o lip da onda, mar que estava mais fino, o lip da onda, tudo isso me traz uma experiência diferente de como que eu surfava. E cada vez mais que eu tinha experiências de errar e acertar, manobra. Poxa, eu quero dar um 360 na onda. Tentei uma vez, não consegui. Tentei 2, 3, 4, 5, 6, 7, em ondas diferentes. É diferente, por exemplo, do skate, que o cara vai fazer a manobra ali, a condição da onda do skate é sempre a mesma condição. É bem previsível aquilo ali. Sem falar que skate é fácil, difícil, nada disso. Só que cada vez numa onda era diferente o momento em que ia aplicar a manobra. E cada vez que eu aplicar a manobra, cara, isso aqui não funciona. Deixa eu ver de novo. Isso aqui não funciona, isso aqui não funciona. Às vezes demorar meses para conseguir aprender uma manobra. E depois que aprender aquela manobra, começar a praticar várias vezes até que aquela manobra começava a se sair normal, né?
o próprio 360, né, do bodyboard, cara, você tem que colocar o teu peito pra frente, levantando os pés, gira, e tipo assim, tudo isso de um muito rápido que isso é feito, entendeu? E um momento específico da onda também que você tem que fazer. O próprio tubo em si, né, também é uma coisa também que se usa, por exemplo, você recua, né, enquanto o 360 você tem que inclinar o teu peito para frente para você fazer a manobra, para você colocar mais o peso do teu corpo na prancha para frente, para que a prancha incline, para você entrar no tubo já é um caminho contrário. Você tem que puxar a prancha para cima para que ela possa frear com a água e a onda passa a ser mais rápido do que você, entendeu? Então, por exemplo, só que isso são coisas que, como que a gente aprende? No meu caso, vendo muitos vídeos de surf, que na época eu via muito, era viciado em ver vídeo de surf, pedindo ajuda de mentores, por exemplo, tinha uns caras lá em Saquarema que pegavam muito mais onda. Então eu chegava nesse cara, pô, qual é, cara? Como é que você faz esse. Como é que você tira aquele tubo ali? Como é que você faz esse 360? Como é que você dá aquele aéreo? Como é que você faz aquele rolo? Né? Que são algumas manobras ali. Né? Por exemplo, tem uma manobra que eu nunca consegui fazer no surf que se chamava ARS, que é um aéreo com 360, entendeu? Você bate no lip da onda, você dá um 360, né? Cara, é muito louco, porque você bate no lip, você dá um 360, tipo dando um rolo, entendeu? Uma mistura de... É muito foda essa manobra, na moral, cara. Essa eu nunca consegui. Por medo de, sei lá, de me machucar pelas condições do mar e tal. Então, para concluir trazendo isso, né, esse conhecimento do surf aqui dentro do que da transição de carreira. Existem muitas variáveis que podem fazer a pessoa viver 100% de coaching online, entendeu? E essas variáveis, muitas das vezes, ela vai ter que experimentar essas variáveis, entendeu? Ela vai ter que vivenciar essas variáveis. Porém, existem algumas coisas no surf também que são regras ali, entendeu? Que se a pessoa ela seguir aquelas regras, ela pode ter um determinado sucesso, né? Por exemplo, a prancha, né? Cara, a pessoa precisa de uma prancha para poder pegar a onda de bodyboard e pegar a onda de surf. Ela precisa saber remar. Então, a remada é uma coisa que ela aprende. Ela precisa saber furar a onda. E quando eu penso, por exemplo, entre viver 100% online de coach, mesmo tendo todas essas variáveis, existem métodos que são pertinentes a todos. E grande parte desses métodos eu ensino dentro do Coach pelo Mundo, entendeu? Que é a parte de posicionamento, que é a parte estratégica, que é a parte de vendas, que é a parte de geração de conteúdo, de posicionamento. Então, mesmo que tenha todas as variáveis, existem muitas coisas que são realmente replicáveis para quem é coach e quer viver de coach 100% online, entendeu? Bacana, isso é uma analogia para a gente pensar, né, que tratar também o coaching como talvez um esporte, um jogo, algo que tenha desafios e você entenda como realmente fases que você tem que ultrapassar, né, Uhum. e ir alcançando, sempre se desafiando, bem interessante, assim. Às vezes a pessoa pensa que é diferente, né? Tem coisas que nem existem regras, né? Que nem passa para tudo quanto é área. A gente acha que dá para pular etapas, Uhum. né? Mas é justamente que nem um esporte. Você precisa ir adquirindo a experiência e tem pessoas que têm realmente mais conhecimento que você e tem uma vida, estão fazendo coisas que você quer e você realmente ser humilde de ir lá e perguntar o que ela faz, entender realmente como é que é a rotina dessa pessoa e modelar, né? Uhum. Usar o coaching para ela própria mesmo, né? Eu acho que Aham, muita claro. parte do que a pessoa é desconfiada sobre realmente viver 100% daquilo, isso quer dizer que ela não está realmente preparada porque ela não faz com ela mesma, né, aquilo que ela quer fazer para as outras pessoas, né? Uhum. E às vezes é só mesmo fazer um processo de coach com ela mesma e poder começar a viver, porque ela já vai ter a experiência criando ela. Ninguém está impedindo ela de fazer aquilo para ela mesma, né? É. E, e aí ela consegue realmente ter aquilo que é real mesmo, que ela conseguiu os benefícios, e quando ela vai chegar para outra pessoa para transformar ela, ela é um exemplo mesmo, porque ela é uma pessoa já transformada pelo coaching, né? Uhum. E isso é bem bacana. Mas é que nem realmente a analogia do surf é realmente
como um jogo, levar realmente essa interação como algo que é mais, que ao mesmo tempo que pode ser algo sério, que envolve carreira, né, negócio e tal, é algo que você pode realmente se divertir fazendo, né? Uhum. Agora, né, voltando para ti, Thiago, né, para a gente pegar realmente esse tempo, como é que foi realmente o processo? Você disse que teve a data, né, que você definiu para ser coach, mas Uhum. antes e daí o depois realmente se isso foi se manteve com consistência, né? Que Legal. nem às vezes a pessoa consegue fazer a primeira venda e isso é depoimento, né? O testemunho para, mas a gente não sabe o após aquilo, né? Se ela realmente Uhum. manteve resultados, é sempre interessante ter a progressão disso, Uhum. né? E, e como é que foi, né? O antes, pegar ali depois que você se formou, quanto tempo durou, Uhum. e daí depois da data que você definiu, nunca mais fez outra coisa senão coach, Uhum. e foi que foi, né? Então, legal, Vitor. E aí, cara, assim, quanto tempo que isso demorou pra mim, né? Assim, não necessariamente quer dizer que quanto demorou pra mim, pode ser que demore para alguém, né? Assim, acho que isso vai muito da experiência de cada um, né? Inclusive no primeiro podcast que a gente falou sobre a história, né, do próprio Coach pelo Mundo, eu falo mais assim até como que foi essa transição, né? Eu tinha um negócio antes e naquele negócio, né, até eu decidi sair dele, até que foi um período de tempo relativamente curto, mas assim, eu posso dizer que foi em abril de 2016 eu terminei minha formação de coach e de coaching, né? É interessante lembrar disso, né? Coaching, né? Às vezes pode ser que comunique algo errado, mas de abril, 1º de janeiro de 2017, ou seja, ali uns 8 meses, 7 meses depois, eu já estava vivendo 100% de coaching. Até um pouquinho antes, assim, para poder te falar a verdade, eu já estava já, tá? Agora, você tocou um ponto interessante, assim, quando se tem a primeira venda ou as primeiras vendas, isso dá um incentivo gigantesco, sabe? Tu fala, caramba, né? Eu tô conseguindo. Só que a primeira e a segunda venda, ela não cria ainda o negócio em si, né? Ela não cria o sistema de fato ou o fluxo ideal mesmo para, né, que você consiga ter ali recebimentos mensais consistentes para você poder, enfim, abandonar o teu emprego, abandonar, né, a tua carreira que você esteja trabalhando para você poder viver daquilo, né? Então é importante realmente que se tenha um fluxo, que se tenha uma estratégia para que você tenha um fluxo de clientes, novos clientes chegando mês pós mês, né? Assim, ou semanas pós semanas, que você possa estar ali realmente fazendo os primeiros encontros individuais com a pessoa e depois você conseguindo converter essas pessoas em clientes pagantes e tal, né, para você poder conseguir entregar ali o teu processo, o teu acompanhamento, né, independente de como que a pessoa vai chamar aquilo. E essa parte que é a questão, porque no início, se você ainda tem um emprego, um trabalho paralelo, você poderia, sim, é uma estratégia que eu diria que foi parte do que eu fiz, você pode continuar nesse emprego, você pode continuar nesse trabalho, cara, continua tendo padrão de vida, continua, né, seguindo ali, de repente, o que você vem fazendo na tua vida e começa a criar esse movimento em relação a se tornar coach, se marketeando, criando conteúdos, né? Vários conteúdos que a gente disponibilizou aqui no podcast já ensina isso, né? Como atrair o primeiro cliente de coach pagante. A gente tem um podcast só sobre isso, né? Falando ali de estratégia e tal, né? O do posicionamento, como se posicionar e tal, porque esse paralelo que vai estar sendo feito é como se fosse uma segunda carga horária no dia, né? A maioria das pessoas trabalha de 9 às 6, cara. Pega ali de 6h30 até 10 da noite, até meia-noite e vai trabalhar no teu projeto como coach, entendeu? Vai investir teu tempo nisso, em vez de ficar, sei lá, se faz sentido, se é isso que a pessoa quer viver, sei lá, ao invés de ver Netflix, ao invés de ver jornal, novela, sei lá, qualquer outra coisa, cara, vai trabalhar no teu projeto. Era exatamente isso que eu fazia. Eu trabalhava ali até as 6, 7 da noite. Cara, às vezes eu saía às 7 da noite, era quando eu começava, às vezes, a gravar vídeo e ia até, às vezes, 1, 2 da manhã para acordar no outro dia ali, 7, 7 e pouca da manhã e trabalhar de novo no outro trabalho,
e depois no outro dia começar a rotina. E pegava sábado e domingo, trabalhava o dia inteiro no projeto. Eu entendi que aquilo era importante para mim. E aí, nesses primeiros movimentos, começa a se ter uns clientes pagantes, começa a ter alguma receita. E essa receita a pessoa pode usar tanto para ou reinvestir nas suas atividades, né? Ela pode, sei lá, resolver comprar uma câmera melhor, ela pode comprar um curso, talvez, né? Se inscrever num curso para entender mais sobre marketing, né? Ela pode se inscrever no Coach pelo Mundo para poder saber mais sobre como fazer isso se tornar real. Ela pode, de repente, contratar uma mentoria, ela pode, de repente, contratar um profissional de marketing para ajudar ela, ela pode, sei lá, comprar um microfone, ela pode começar com esse recurso que ela está tendo dessa atividade paralela a reinvestir no próprio negócio, né? Já pensando nisso como negócio, para que ela possa ter um fluxo maior depois de chegada financeira para ela também. Ela vai estar colocando um montinho, um montão. Eu pego o montinho que eu recebi, boto ali para um montão. Pego um montinho, boto para ter um montão, entendeu? Então eu pego um pouquinho para ter um montão e assim ela vai fazendo isso. E paralelamente também eu recomendaria a ela começar provavelmente fazer um fundo de emergência ali do próprio salário dela, né, da empresa dela que ela está trabalhando ou do negócio que ela tem, para que ela possa, assim, cara, se eu me soltasse hoje daquele trabalho, daquele emprego, quanto tempo eu tenho disponível financeiramente falando? Quanto tempo eu consigo viver com o dinheiro que eu tenho ali? Ah, cara, eu consigo estar 6 meses. Cara, talvez 6 meses para alguém é um ótimo tempo, porque quando a gente, né, trabalha com isso, Vitor, você sabe disso que você trabalha 100% do teu tempo com o copy. Então, quando a gente foca 100% do nosso tempo em uma atividade, cara, a gente vê quanto tempo tem de trabalho para a gente desenvolver, entendeu? 8, 10 horas trabalhados, focados em um determinado projeto, cara, quanto que a gente consegue produzir, entendeu? Então, você que está de repente no emprego hoje, talvez você tenha pouco tempo para desenvolver a tua habilidade. Cara, quando você passar a focar 100% do teu tempo no coaching em si, no negócio de coaching, você vai ver quanto que dá para poder produzir, entendeu? Só que isso pode ser uma coisa até transitória, né, assim, que tem que ser feito, que é o objetivo do que a gente está falando aqui hoje. Então eu deixei algumas ideias aí do que pode ser feito para que essa transição aconteça. E aí, eu já deixei lá no começo, né, do podcast dela ter definido a data para isso acontecer, entendeu? Então, se ela já definiu uma data para isso acontecer, ela provavelmente vai ter que seguir aí umas orientações, umas diretrizes para conseguir transformar isso em realidade, entendeu? É exatamente isso. Um ponto interessante que você falou para até enfatizar é realmente ter esse dinheiro reservar, né? Eu chamo de dinheiro. Você ter um dinheiro vai se ferrar, vamos dizer assim, para denominar ele. O que quer dizer dinheiro vai se ferrar? É justamente você ter um dinheiro que seja o suficiente para você ter confiança de, por exemplo, negar clientes, né? Uhum. Negar projetos, porque quando se eu puder, né, colaborar com isso, esse assunto, é justamente em vez de você querer fazer com qualquer pessoa, né? Você se encontrar numa posição de que você vai ter uma carreira sólida com clientes, com pessoas que, que elas vendem o seu nome, né? Passem você adiante, Uhum. que sejam pessoas, né? Para projetos e para desenvolver pessoas sem problemas muito graves, né? Uhum. Em vez de fazer qualquer pessoa, qualquer negócio, né? Fazer com um negócio que você acredita, pessoas que você acredita, né? Então, você ter essa reserva, por exemplo, para você realmente ter essa confiança também, né? Além de querer só viver de coaching, você ter essa confiança de eu vou viver de coaching, mas trabalhando com pessoas tal, né? Acho interessante, porque o negócio de viver de coaching é você passar a ter um negócio e ter o tempo para você, né? Para se Uhum. desenvolver. Não você ter um outro trabalho, que você vai É. ter os mesmos problemas do trabalho, né? Uhum. Responsabilidades de trabalho, mas responsabilidades que você escolhe ter elas, né? Uhum. E até engatilha a próxima pergunta, né? Qual é o principal erro que você acredita que os coaches fazem na hora de ser 100%, né? Uhum.
100% Legal. coaches. Olha, cara, assim, é interessante você falou, né? Porque talvez o que as pessoas também não percebam nessa questão da outra atividade é a própria atividade mental também relacionada ao outro trabalho que ela tá, entendeu? Então, por exemplo, é, temos em média de 50 a 70 mil pensamentos por dia. Então, assim, quando a gente está num outro trabalho, cara, não tem como dizer que, mesmo que a gente vá para casa, que parte da nossa atividade mental também não esteja voltada no trabalho que a gente desenvolveu hoje ou nas consequências do trabalho que a gente tem para amanhã. Né? Não tem um botão desliga e nunca mais penso, né, assim, no que está acontecendo lá no meu trabalho, no trabalho fixo que eu tenho ou na outra atividade que eu tenho. De outra maneira, quando a gente também está 100% focado no nosso trabalho, no caso como coach, e sei lá, como ajudar nossos clientes, como pensar em atrair mais clientes para a nossa empresa, para os nossos negócios, como conseguir melhorar o nosso processo de vendas, parte de 50 a 70 mil pensamentos podem também estar sendo orientados para isso acontecer, entendeu? Então tem tanta parte do tempo do dia, como tem a própria parte da atividade mental, entendeu? E assim, cara, eu penso uma coisa que talvez o maior erro mesmo do coach que tá, de repente, começando ou que ainda não vive 100% de coach é a arrogância. Quando eu digo arrogância no sentido de assim, cara, as formações de coach elas são ótimas ferramentas de desenvolvimento do ser humano, entendeu? Então, ela abre realmente muitas chaves ali de entender que o ser humano ele pode ser muito mais e que ele mesmo pode aplicar essas próprias ferramentas nele também e que ele pode desbloquear as próprias chaves dele. Agora, tipo assim, cara, existem perguntas que meu inconsciente não quer fazer pra mim. Então, e que provavelmente outra pessoa teria capacidade de fazer para você. Então, às vezes, eu não vou acessar o meu máximo potencial apenas pelas perguntas que eu faço para mim. Porque as perguntas que eu faço para mim, elas são limitadas também à minha consciência, ao meu próprio conhecimento. Então, quando eu digo arrogância, no sentido de que talvez é o maior erro, talvez seja do coach ele não admitir que ele precisa de ajuda de outras pessoas que provavelmente chegaram ou estão no nível além do que ele está nesse momento agora, entendeu? E eu posso dizer isso pela minha arrogância, talvez no início, de quando eu me formei em coach, falar, cara, eu não preciso de ajuda de ninguém, eu me viro aqui com tudo e tal, não sei o que, tal. E por já ter recebido feedback, cara, de vários coaches que estudaram comigo, seja nos meus treinamentos voltados para o desenvolvimento pessoal, ou seja até do próprio coach pelo mundo, de pessoas que falaram assim, cara, Thiago, eu venho te agradecer aqui por tudo que eu tô aprendendo contigo, porque eu tinha na minha cabeça, tipo assim, eu sou coach, eu consigo resolver isso na minha vida. Eu sou coach, eu consigo dar conta. E, de repente, depois que elas passaram a ter acesso a um outro nível de informação, elas caíram a ficha e elas falaram, nossa, como que eu estava sendo, de repente, arrogante de não estar pedindo ajuda, entendeu? Como que eu estava sendo, de repente, me fechando, ao invés de eu poder estar me abrindo essas novas percepções. Então, eu falo desse erro por ter sido, não vou dizer bem que um erro, mas um aprendizado que eu tive, que pode ter me custado ali, né? Talvez alguma coisa, não sei precisar ainda bem isso. Agora, talvez quem está começando se abra realmente a você ir aprender, estudar, absorver os conhecimentos e os conteúdos de quem já está num nível, provavelmente, de negócio mais avançado que você, porque o que você vai conseguir adquirir nessa trajetória, na verdade, é tempo, cara. Você vai economizar muito tempo. E às vezes as pessoas se fecham muito na questão propriamente financeira mesmo da coisa. Ah, mas que eu vou ter que pagar, vou ter que fazer isso. Cara, não tem nada na vida que compre o tempo de vida, entendeu? Então, o pagar para ter acesso a determinadas informações faz com que a gente crie atalhos, entendeu? Que a gente possa caminhar mais rápido. Então, talvez pode ser que na minha transição, que demorou aí cerca de 7 meses, 8 meses mais ou menos para viver, talvez ela poderia não ter acontecido até hoje, se eu não tivesse deixado de me abrir, entendeu? Passei a me abrir e passei a ouvir pessoas que já estavam, né, no nível superior do que eu, passei a comprar cursos, passei a participar de treinamentos e de imersões e de mentorias de pessoas que já estavam vivendo isso que eu queria viver, entendeu? Então eu passei a ser uma pessoa mais vulnerável também a poder me abrir a essas questões em vez de achar que eu já era o rei da cocada preta, né? Como que é um termo bem utilizado no Brasil, entendeu? Então,
Eu não sei se existe esse termo aqui nos Estados Unidos, o rei da cocada preta, até é uma boa coisa, de repente, para procurar, para ver se rola ou não. Só que seria bem essa linha, entendeu? Deixe de cometer esse erro de achar que você é autossuficiente em tudo, porque mesmo que a gente queira, a gente não tem tempo suficiente para ser bom em tudo, entendeu? Né? Gostei, vou tirar para mim bastante isso daí. É legal, legal mesmo. É realmente isso. Até a pessoa ter um coaching, né? O coach, ela sendo coach, ter o coach dela. Uhum. É interessante. Exatamente, cara. É isso. Porque daí ela passando pelo processo, talvez ela possa dar valor realmente ao que é o que ela pagar realmente para ter esse serviço. É uma engenharia realmente legal para se fazer na É, própria vida, né? Porque é, em vez de ser um coach que pensa que pode, só porque é coach mesmo, é aquela coisa, né? Só porque é coach, tem o conhecimento, ele já sabe tudo. Acho que são esses conhecimentos que fazem a gente acabar tendendo a querer resolver a nossa própria vida e tal, uhum. sem ajuda, né? Achar que a gente é o super-homem, né? E enfim, Exatamente. Exatamente. Cara, eu quero até fazer uma consideração nisso daí, ó. Quero até fazer uma consideração assim. A gente ainda vai gravar algum podcast sobre a diferença de coach e mentoria, né? A gente ainda vai acabar falando disso porque existe uma diferença bruta nisso daí. E aí, assim, até por exemplo, o coach, se ele está querendo fazer essa transição de carreira para viver 100% de coaching e tal, existe a limitação também, por exemplo, do coach que vai fazer o coach, um processo de coach com outro coach. Caraca, né? Olha só o que eu tô falando. Vamos lá, deixa eu até repetir. Vai existir a limitação do coach que vai fazer um processo de coaching com outro coach, tá? Vamos imaginar dois coaches, um sendo o coach e outro sendo o profissional ali. Se esse outro coach ele não tem experiências, por exemplo, em relação à construção de um negócio digital, o papo deles ou a troca, as perguntas dele vão ser muito limitadas a uma visão de mundo dentro de um aquário, porque ambos não têm aquela percepção. Então imagina, vou trazer aqui uma reflexão. Por exemplo, um coach que vai fazer um processo de coach com um processo de coaching com outro coach, só que esse coach só atende presencialmente. Ele não tem um negócio 100% digital. Cara, por mais que ele faça um processo de coaching perfeito, é muito pouco provável que esse coach que atende presencialmente pode influir tanto a esse outro coach a conseguir criar um negócio online. Talvez ele possa despertar na consciência do coach ali buscar ferramentas para criar um negócio online, mas eu penso que é muito pouco complicado para isso. Seria a mesma coisa que alguém hoje viesse me procurar para criar uma franquia de lojas de hambúrguer. Meu, não tem a mínima noção de qual que é essa. Eu não sei criar um negócio disso. Então, assim, eu posso ser coach com a pessoa, posso usar as ferramentas de coaching com ela para ela ter máxima performance e tal. Só que, cara, a minha visão de mundo relacionada a isso é muito limitada. É muito limitada. Por isso que eu não vou me posicionar para esse tipo de pessoas. Eu quero me posicionar para quem? Cara, aqui nesse projeto daqui, para coaches que querem viver de coaching 100% online. Porque isso, além de viver, eu tenho uma consciência expandida disso. Então, as próprias perguntas que eu posso fazer vão abrir a consciência desse coach para que ele possa procurar coisas. Agora, como que eu vou, de repente, fazer perguntas que eu nem tenho consciência de que é possível? Né? Por exemplo, vamos imaginar que uma pessoa ela não saiba o que é um remarketing na internet, sabe? Talvez quem está assistindo a gente não sabe o que é remarketing. Talvez a gente poderia até fazer um podcast falando sobre termos do marketing digital. Talvez poderia ser uma coisa legal. Talvez não sabe. Quando que o coach vai fazer uma pergunta que nem ele sabe? Sacou? Então, existe também a própria limitação disso daí, entendeu? Então, eu achei interessante deixar esse adendo, porque quando um coach estiver procurando alguém para coachear ele, né, fazer um processo de coach com ele, que esse profissional tenha também recursos e habilidades do qual ele está querendo adquirir também daquele profissional, entendeu? É uma ideia, né? Tipo, cara, se eu quero contratar um coach de emagrecimento, eu espero que ele seja magro, né? Que ele seja saudável, que ele seja, de repente, tenha um corpo em forma, né, cara? Não precisa ser um atleta, mas que ele reflita aquilo que ele tá falando que ele é, né, cara? Profissionalmente falando, né? exatamente.
Bah, né, que nem diriam os gaúchos, né? Bah, demais, demais. Muito obrigado por compartilhar esse conhecimento, né, Thiago? Pessoal que tá ouvindo, pessoal que é coach, acho que deu para ter várias ideias aí legais do que vai fazer ela realmente viver disso, né? E se isso não acontecer, isso ser uma opção mesmo, né? Uhum. É, para a gente continuar aqui, né? Então, falar sobre alguns casos que você tem de sucesso, né? Algum aluno que já fez isso, já fez a transição de coach. Quem aí está ouvindo, né? Talvez esse ponto queira realmente ser coach 100% Uhum. online, né? Do que a gente é o tema do coach pelo mundo, né? Legal, cara. E então, qual algum caso de sucesso realmente que você fez, que você realmente fez o coaching com esse Uhum. coaching, né? Uhum. Basicamente, que ajuda ele a viver 100% Legal. online. Legal. Cara, assim, eu tenho, assim, pelo menos na minha cabeça agora, pelo menos três pessoas de princípio, assim, que eu vou falar o nome e depois, vocês se quiserem procurar aí as histórias dessas pessoas, tá aqui no canal do Coach pelo Mundo, né? A gente tem o caso da Cíntia Proença. Não foi um processo de coach com ela, foi um processo de mentoria que eu fiz com ela, né? Eu acompanhei ela durante o período de tempo. Ela fez parte do meu grupo de mentoria próximo nível, né? Que é um grupo de mentoria direcionado para coach e empreendedores digitais, né? Então, nesse grupo de mentoria, ela pode ter vários acessos a como levar realmente o negócio dela de coach para um próximo nível. E depois ela participou de uma mentoria comigo durante 6 meses também, do qual que foi interessante que ela saiu de um emprego no dia 1º de maio do ano de 2018. E no ano de 2019 ela me mandou uma mensagem falando que no primeiro ano dela como coach ela tinha faturado R$ 200 mil nesse primeiro ano como coach, entendeu? Do dia 1º de maio de um ano até de 2018 até o de 2019. Então, assim, é um case bem legal, uma história bem legal. Certamente ela teve os desafios dela, só que eu consegui ali dentro desse processo de mentoria mudar esse estado de crença dela também. Então, hoje ela está morando numa outra cidade já que ela morava, numa outra casa. Ela já está, grande parte hoje das atividades dela é digital, porque ela também gosta muito da atividade presencial. Então, ela até mudou de cidade por conta disso, porque a cidade dela não tinha, de repente, não era do tamanho dos sonhos delas, entendeu? Dela, então ela chegou a mudar de cidade e tal. Então, esse é um case, né? Cíntia Proença. Inclusive deve ter também lá no meu Instagram, lá do Coach pelo Mundo Oficial. Tem um print lá dela falando exatamente isso. A gente tem um caso também da Agatha Kelly, que também tem um vídeo aqui no próprio canal do YouTube também do Coach pelo Mundo, ela falando que ela faturou aí em um mês, tipo 12 vezes que ela faturava, né, em um mês. E o caso também da Patrícia Alves também, que é uma outra pessoa também que eu mentorei, que passou por esse processo todo daí. Então a gente tem aí, pelo menos assim, tem outras pessoas também, mas agora de cabeça assim, me vem essas 3 pessoas aí que conseguiram ter uns resultados aí bem, bem interessantes aí, seguindo, né, as orientações do Movimento Coach pelo Mundo, seguindo as orientações também que eu passo no grupo de mentoria próximo nível. Então é por aí, entendeu, Vitor? Acho que agora, né, para a pessoa que está ouvindo aí, você que está ouvindo, quem o que a pessoa pode fazer agora, né, para realmente ser coaching 100%, né? Legal, cara. Viver de coaching 100% online também. Legal. E ser mais um caso de sucesso aí. Legal, cara. Legal, cara. Então, primeira sugestão, cara, que eu vou deixar realmente provavelmente até rever esse podcast aqui, cara, porque eu acredito que a gente compartilhou aqui tem muito valor realmente na pessoa da tomada de consciência e despertar novas ideias também para que ela possa começar a traçar um plano de transição, entendeu? Então a primeira sugestão seria escute e assiste novamente esse podcast aqui. E não apenas esse, sabe? Escute e assista os outros podcasts também que tem aqui disponíveis gratuitamente aqui no canal do YouTube ou em outra plataforma que você estiver assistindo esse conteúdo. Então essa sugestão. Outra, participe do workshop Coach pelo Mundo, que acontece algumas vezes no ano. Provavelmente o link aí da próxima data, do próximo workshop vai estar aqui na descrição desse vídeo também. Então, oportunidade para você ficar sabendo mais dos primeiros passos que você tem que dar para viver de coaching 100% online. E claro, se for possível para você nesse momento agora, faça investimento de fazer parte do movimento Coach pelo Mundo, porque acredito também que vai ser uma ferramenta de aceleração
e de realmente transição para você viver de coaching 100% online. Então tem aí vários passos aí para a pessoa poder realmente tomar mais consciência para ela mudar esse estado de crença e viver de coaching 100% online, Vitor. Isso aí, obrigado, Thiago. Várias informações e conhecimentos que a pessoa vai estar ouvindo aí de muito valor, e esperamos, né, que a pessoa realmente aplique o que ela aprende aqui, não caia na doideira que está sendo a internet de várias informações jogadas por aí, e que ela realmente esteja focada nesse objetivo, que é uma carreira fantástica mesmo. Ela pode acreditar aí no potencial dela, é só ela acreditar mesmo que vai conseguir. Ela está sempre envolvida, ela está sempre realmente sendo lembrada disso, fazendo a autossugestão de que pode ser coach, vai ser coach, e tudo vai acontecer naturalmente, né? Não tentar muito forçar a barra, e é isso. Muito obrigado. Valeu, Vitor. Um grande abraço para você e a gente se vê aí no próximo podcast Coach pelo Mundo. E deixando aqui um pedido aqui para quem está chegando aqui no final. E aí, o que de melhor você está levando aqui desse podcast? Deixa aí nos comentários aí. Cheguei no fim, né? Porque para a gente saber que você está chegando até aqui, e se puder, compartilha com você, com a gente também, sugestões de novos temas aqui do podcast Coach pelo Mundo. Grande abraço para todo mundo, um abraço para você aí, Vitor, e a gente se vê no próximo podcast, cara. Até mais. Obrigado, é isso aí. E as inscrições, né, do workshop Coach pelo Mundo vão abrir em qualquer momento aí do ano. Esteja preparado, se inscreva aí no link da descrição, né, que vai ter em algum lugar na descrição do vídeo, da plataforma do podcast que você está ouvindo aí, e vai ser muito importante você tomar essa decisão. Quando as vagas estiverem abertas, a gente vai sempre estar avisando aí pelo seu e-mail. Então é sempre importante estar podendo se inscrever aí no workshop, fazer ele, já estar preparado para tomar essa decisão com mais certeza e adquirir os clientes, que é isso que vão fazer essa carreira ser possível. Muito obrigado, ficamos por aí. Uau, que incrível que você chegou até o final desse vídeo. Eu pressuponho que esse vídeo tenha gerado valor para você. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal e ative as notificações no sininho que está do lado do inscreva-se ou então do subscribe, caso você esteja com o seu YouTube em inglês. E aqui também do lado, ou aqui ou por aqui assim, eu vou deixar para você 2 sugestões de conteúdos que podem contribuir nessa tua jornada de ser um coach pelo mundo ou de viver 100% online de coaching ou teus conhecimentos da área do desenvolvimento humano e da área do comportamento humano, tá ok? E se você não se inscreveu, mais uma vez, se inscreva aí no canal e a gente se vê no próximo vídeo. E aí, qual que você vai escolher? Esse ou esse? Esse ou esse? Ou os dois? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!